havia 3 grandes sábios, cuja paixão era estudar as estrelas. Noite após noite, eles observavam o firmamento, procurando aquela estrela que viria e apareceria nos céus. Até que, em uma dessas noites, uma nova estrela apareceu nos céus, anunciando a chegada de um novo rei. Mas não era um simples rei, ou mesmo um grande rei, mas o Rei dos Reis. O mistério divino de todas as eras estava se revelando nos céus. A estrela finalmente brilhou e estes 3 sábios, desejosos da verdade, partem em direção àquela estrela até chegar ao recém-nascido novo rei. Sim, esta é a noite de Natal. Sem palácio, sem luxo, o maior rei no mais humilde, simples e inesperado lugar. Esta era a noite em que Deus veio até nós. A luz da grande estrela brilhava mais forte nos céus, apontando para a verdadeira luz do mundo que todos agora podem ver. Que todos venham, venham e vejam o que Deus fez por nós. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Da parte do nosso Rei. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Leremos apenas o versículo 9. Hoje é talvez o dia mais celebrativo da nossa caminhada. É o dia mais celebrativo porque o Natal é para nós o sinal do nascimento da esperança. O nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. Se, por um lado, o povo de Deus, em algum momento, pôde dizer: Deus é por nós, em algum momento, podemos dizer: Deus está conosco. O Natal é a celebração onde nós celebramos o nascimento do nosso Salvador e o início de sua jornada expiatória. É o início da caminhada do nosso Deus e é a jornada de salvação, de cura, de libertação de um povo oprimido pelo pecado e pela sua condição. Mas o sacrifício de Jesus começa na abdicação do Deus que se faz homem e vive em limitação. O Senhor Jesus nasce como uma criança frágil em um lar humilde e perseguido, para nos ensinar que o Rei maior de todos é generoso, bondoso e humilde. Jesus recebe então, no dia do seu nascimento, 3 presentes que têm um poder simbólico imensurável para nós, quando nós entendemos o tamanho da dádiva que nós é que recebemos. Os 3 presentes que nós vemos entregues, expressos através da generosidade, da bondade e da instrumentalidade de 3 homens sábios, nos ensinam muito sobre o nosso lugar e a nossa relação com esse grande e poderoso Rei. O provérbio que lemos, que separamos, diz: honre o Senhor, versículo 9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O primeiro tesouro é o tesouro entregue ao Senhor, e essa pequena porção de ouro representada aqui, talvez o texto não transmita para nós a importância ou o volume de ouro contido naquele presente. Na verdade, pouco importa o valor comprável com aquela quantidade de ouro, mas a lição que nós aprendemos com essa porção de ouro entregue a Jesus é que o Senhor é digno de todos os nossos recursos,
Diante do presente de Deus para nós, nós reagimos com gratidão. A nossa oferta é pequena. O que nós podemos dar a um Deus que tem tudo? Nós damos tudo, mesmo que o nosso entendimento de valor e de preciosidade seja limitado, como a comparar, agradar ao Senhor com uma pequena porção de moedas de ouro ou de blocos de metal. Mas essa entrega nos ensina que o Senhor é digno daquilo que nós somos, mas é digno de tudo que temos. Todos os nossos recursos, os nossos bens, aquilo que acumulamos, aquilo que produzimos, pertence ao Senhor. Ele é digno. Ainda que fosse possível nós entregarmos todas as riquezas, seria pouco diante daquilo que Ele nos entregou. É por isso que os nossos bens, aquilo que nós recebemos, nós partilhamos, porque antes nós já fomos alcançados por um presente indizível, incalculável. O ouro era usado para comprar, para vender, para ter, e agora é usado para prover sobre aquele que por nós proveu algo que o dinheiro jamais poderia comprar. O Senhor resolveu na cruz o nosso verdadeiro e derradeiro problema. Nós estávamos separados. Jesus nasce, a esperança vem, recebemos o perdão. O que entregamos? Tudo, tudo, tudo. Talvez a tua porção de ouro lhe seja custosa, lhe seja penosa, as horas de trabalho lhe sejam pesadas. Talvez os recursos que o Senhor te deu sejam para você muito preciosos, mas digno é Ele de todo o nosso tesouro. O que o Senhor fez por nós é incomparável, então o que entregamos a Ele é tudo. O provérbio nos ensina que nós devemos honrar ao Senhor, e para honrá-lo, nós precisamos colocá-lo como prioridade, e nós precisamos entregar tudo. O provérbio diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos das tuas plantações. Quando nós falamos sobre entregar a Deus, falamos sobre entregar tudo. Meus irmãos, a esperança veio a nós e o presente já foi dado. O que nós fazemos não é comprar a graça de Deus, mas responder a ela com toda a nossa gratidão. É por isso que a vida com Cristo nos custa tudo. Não custa apenas a santidade no namoro, ou o dinheiro na igreja, ou o tempo no ministério, ou ouvir alguém, ou levantar as mãos no louvor, mas custa tudo, tudo, todo o nosso tesouro, tudo que nós temos e produzimos. A prioridade é o Senhor. É por isso que a lição também é que daquilo que nós temos, nós damos tudo, e daquilo que nós produzimos, nós damos a melhor parte. A reflexão que a esperança nos traz hoje é o que nós temos a entregar ao Senhor. Hoje celebramos numa data que para nós faz um sentido histórico, mas que não necessariamente tem ligação com o fato do nascimento de Jesus. O Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas a nossa celebração, o nosso presente é em memória ao nascimento da esperança. Se nós vivemos hoje, é porque Jesus nasceu. E glórias a Deus, porque Ele nasceu em nós e por nós. Ó, Ele, o nosso tesouro, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Amém? Louvado seja o Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? O nosso Senhor recebeu os presentes. Evangelho de Mateus, você não precisa abrir, eu vou ler apenas um versículo, capítulo 2, verso 11. Vai dizer que os magos, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, como o pastor Eduardo falou, incenso e mirra.
É interessante a gente ver, irmãos, que no Antigo Testamento todo o sistema de sacrifício era composto por vários utensílios, várias mobílias, era a bacia de bronze, era o candelabro, era a arca da aliança, a mesa dos pães, tinha o altar para o holocausto, mas também tinha um altar de 50 por 50, feito de madeira de acácia, revestido de ouro, e esse altar era chamado altar do incenso. E a gente vai olhando para tudo o que Deus prescreveu na sua lei, através do seu servo Moisés, e a gente percebe que o incenso ele era fundamental, era essencial para todo esse sistema de adoração da antiga aliança. Êxodo capítulo 30, versos 7 e 8, vai dizer assim: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente diante do Senhor, de geração em geração. Pastor, qual o efeito prático disso quando isso acontecia no sistema de adoração através dos sacerdotes? É simples, era perfumar o ambiente, era aromatizar, e nesse aspecto o incenso ele é semelhante à mirra. Mas a gente olhando hoje para a nova aliança, né, o que significa isso? Sabendo que todo o sistema antigo ele foi renovado pelo sacrifício único e poderoso e permanente e definitivo do nosso Senhor Jesus. O que significa então o incenso? A palavra de Deus nos aponta qual o significado, o que representa o incenso hoje para a gente. No Salmo 141, verso 2, o salmista vai dizer assim: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Apocalipse capítulo 5, verso número 8, vai dizer que os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Vou repetir, eles tinham taças de ouro cheias de incenso. E aí o verso finaliza, que são as orações dos santos. As orações dos santos é o incenso que sobe diante de Deus. É isso que representa o incenso. Mas nessa manhã, eu queria pensar com você numa outra aplicação, numa outra simbologia para o incenso. Eu quero que nessa manhã você pense que você é um incenso, não as suas orações. Você é um incenso. Eu sou o incenso. E, queridos, o incenso, ele queima. Ele queima e ele vai subindo para Deus. Assim como uma vela é um incenso, e depois que o incenso queima, tudo acaba. A chama se apaga, a fumaça, ela se extingue. Assim é a nossa vida, irmãos. A nossa vida é como um incenso que queima. A gente vai vivendo, e quanto mais a gente vive, nós que somos filhos do Senhor, que fomos salvos e redimidos e perdoados por Jesus Cristo de Nazaré, quanto mais a gente caminha nessa terra, mais perto nós estamos do Senhor. Nós estamos voltando para o Senhor como um incenso. Nós estamos subindo para Deus. E aí, queridos, a gente não costuma dar atenção a isso. E sabe o que acontece? A gente desperdiça algo que é muito precioso na nossa vida. Sabe o quê? O tempo. Incenso queimado é tempo passado, irmãos. A gente vai sempre achando que tem mais incenso para queimar. A gente vai sempre achando que teremos um novo dia para viver, mas a única certeza que nós temos é que hoje nós temos menos incenso do que nós tínhamos ontem, e amanhã nós teremos menos incenso do que nós temos hoje. E eu olho na antiga aliança, o incenso era queimado pelo sacerdote diante de Deus. Os magos do Oriente também trouxeram incenso para queimar diante do Senhor Jesus. Ou seja, isso me ensina que o incenso ele só cumpre o seu propósito se queimado diante do Senhor e para Ele. Ou seja, a nossa vida ela só vale a pena se for vivida na presença de Deus e para Deus. Então a reflexão
e o conselho que eu deixo para você nessa manhã é: não perca tempo. Não perca tempo longe de Deus, não perca tempo queimando longe do altar do Senhor. Gaste tempo da sua vida servindo ao Senhor. Busque os propósitos, os planos e tudo aquilo que Deus tem para você, para o seu casamento, para a sua família e para a sua história. 2023, irmão, nós já queimamos, passou, 2024 está aí, e a gente não pode perder tempo. A gente precisa abrir mão de algumas coisas que nos impedem de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Então, abra mão da ira, abra mão da amargura, abra mão da falta de perdão, abra mão dos conflitos desnecessários, abra mão do egoísmo, abra mão do individualismo, abra mão da murmuração, da soberba, abra mão do consumismo, abra mão dos vícios, enfim, abra mão, irmãos, de tudo que impede de você se aproximar de Deus. Tudo que te afasta de Deus, abra mão e não perca tempo em nome de Jesus. E não se esqueça, tempo passado é como incenso queimado. Vou repetir, tempo passado é como incenso queimado. Então não perca tempo. Viva queimando para Deus. Viva uma vida que vale a pena. Esteja na presença do Senhor, cumprindo seus propósitos, servindo a Ele, amando, consolando as pessoas, levantando aquele que está abatido, sempre tendo uma palavra de consolo, discipulando. Isso sim é viver para a glória de Deus. Isso sim é queimar diante do Senhor. Não se esqueça, você é um incenso na presença de Deus, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. A mirra, ela tem uma peculiaridade. Ela é extraída após golpes duros dados na casca de uma árvore, que após sofrer aquele processo de dor, sua casca é arrancada, sua casca é moída, e dali é extraído o seu bom perfume. Quando Jesus foi presenteado com mirra, estava apontando sobre o ministério de Jesus na terra. Ouro para o Rei dos Reis. Incenso, sacerdote, aquele que intercede por mim e por você. Mirra, homem de dores, homem sofredor. Sua vida, seu ministério seria marcado por lutas. E ele então seria ungido para ser capacitado a sofrer e padecer por um propósito muito maior. Um propósito de salvar a mim e a você. Isaías 53 diz que ele era um homem desprezado, homem de dores. A mirra, ela era utilizada também para curar, para ungir, para purificar. Essa simbologia traz algo muito importante para mim e para você. Ele foi moído por mim e por você. E hoje, nós exalamos o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que ele se alegraria pelo fruto do seu penoso trabalho. Trabalho doloroso. A mirra era utilizada como óleo da unção. Mirra fala a respeito de serviço. Fala a respeito de talento, de dons, de propósito de vida, que o Senhor deu a cada um de nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar as boas novas de salvação, a libertar os cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a ordenar aqueles que estão tristes, que se dê vestes de louvor.
em vez de espírito angustiado. Eu e você fomos capacitados, através dessa unção do Espírito Santo de Deus, a exalar o bom perfume de Cristo aonde nós estivermos. A mirra fez parte da jornada de Cristo. Foi entregue no seu nascimento. Foi entregue em sua crucificação. Mas também a mirra era utilizada para embalsamento. O corpo de Jesus foi embalsamado. As suas vestes exalavam perfumes. Mas há uma diferença. Não estamos falando de um Deus morto. Nós estamos falando de alguém que morreu e ressuscitou e vivo Ele está, à destra do Deus Pai, intercedendo por mim e por você. A mirra foi derramada sobre mim e sobre você, e a unção do Espírito Santo está sobre nós, e Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos exalar o seu bom perfume, e ter uma vida, e uma vida abundante. Mirra fala sobre entrega. Mirra fala sobre preparo. Mirra fala sobre santificação. Mirra fala de preparação. Ouro, incenso e mirra. Ouro, você pode presentear o Senhor nesta manhã com o seu coração. Ele é o seu rei. Você pode apresentar diante do Senhor as suas orações e queimar no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você pode nessa manhã exalar o bom perfume de Cristo. Ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas ele não teve usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo. Se fez homem. Jesus chorou. Jesus se compadeceu de uma multidão ferida, machucada. Jesus curou. Jesus transformou histórias. A mirra era utilizada para a unção. E essa unção está sobre mim e sobre você. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Rei. Ele é o profeta de Deus, a palavra revelada. Mas cabe a nós, nesta manhã, reconhecer quem Deus é nas nossas vidas. O que Jesus fez na cruz por nós. E o que estamos dispostos a fazer por Ele. A minha oração, nesta manhã, é que você consagre a sua vida como sacrifício vivo. Consagre os seus talentos. Consagre os seus dons. Sabendo que a mirra, ela exala o bom perfume de Cristo. E aonde nós estivermos, nós temos essa responsabilidade de mudar toda e qualquer atmosfera. O Espírito Santo de Deus está presente neste lugar, e a pergunta que Ele faz para mim e para você é: que presente você está disposto a dar a Jesus nesta manhã? Você está disposto a consagrar a Ele o seu ouro? Você está disposto a consagrar a Ele o seu tempo? Você está disposto a consagrar a Ele a sua vida, o seu ministério, os seus dons? Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. O seu corpo
foi embalsamado com mirra. Suas vestes exalaram bom perfume. Porém, ele não está morto. Ele ressuscitou. Estamos falando de um Deus que se fez homem e que levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si o castigo, e tudo aquilo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu e você podemos declarar que nós somos curados, nós somos sarados. O óleo da unção está sobre nós e somos capacitados a enfrentar qualquer sofrimento que for necessário por amor a Cristo. Ele se alegrou pelo fruto do seu penoso trabalho, porque ele olhou para mim e para você. Que possamos nos apresentar como sacrifício ao Senhor. Levar a nossa jornada espiritual com seriedade, santidade, santificação, purificação. Mas com leveza, porque o preço foi pago. Fomos reconciliados com Deus Pai. Um dia Ele voltará. Não como um cordeiro imolado, que derramou o seu sangue sem dar uma palavra. Quantas vezes gritamos diante das dores da vida, e a palavra do Senhor nos diz: dia a dia, toma a tua cruz e siga-me. A cruz não é pesada, ela é leve, porque Jesus já levou sobre si. O que nós precisamos é nesta manhã abrir o nosso coração para exalar esse perfume pelas ruas da cidade, aonde nós estivermos, e levar essa palavra preciosa, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o nosso intercessor, que ora por nós, e o Espírito Santo leva as nossas petições com gemidos inexprimíveis, mas que um dia Ele voltará para nos buscar. Mirra fala de santificação, de preparo, de unção, separação. Mirra fala, não daquilo que nós somos, não daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo é em nós, a esperança da glória. Que nesta manhã você possa consagrar a Ele o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. Nós oramos e pedimos que Deus desse uma direção para esse momento nosso de ceia, esse momento de Natal, e distribuímos, entre a equipe, e o meu papel era ouvir a cada um, como o Espírito Santo nos guiou, e poder agora Deus nos dar esse momento, para a gente poder celebrar a ceia do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia, em João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que já ouvimos nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender muito sobre aquilo que os reis magos depositaram aos teus pés, aqueles homens sábios, onde ali estava colocado o ouro, o incenso e a mirra. E obrigado porque nesta manhã podemos celebrar a ceia do Senhor com o nosso coração jubiloso, feliz, sabendo que aproxima-se o momento em que comemoramos como igreja, como povo de Deus, a plenitude dos tempos, quando o Senhor enviou o seu Filho, ao qual nós podemos agora, nesta manhã, declarar: Abba, Pai, Paizinho querido. Há um tempo no passado, há um tempo presente, há um tempo futuro. Obrigado porque podemos celebrar nesta manhã o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e sempre há de ser.
Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Que tudo que foi ministrado, ó Pai, possa penetrar nossa mente, nosso coração e sairmos daqui transformados pela Tua palavra e pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é tremendo poder ouvir, né, do que nós ouvimos aqui. E cada um dos pastores ministrando, veio ao meu coração pensar como o nosso Deus é tremendo em tudo que faz. Esse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como a gente poder entender o momento, né, do nascimento e o momento da crucificação. Mas tem o antes também, a profecia de que isso aconteceria, que está em Gênesis 3:15, é o proto-evangelho, o início da boa notícia. E ouvindo cada um dos pastores, eu comecei a pensar, né, como Jesus se revelou como o amor. Ele amou até o fim. Ele deu para nós o maior presente, deu a si mesmo. Então nada que a gente possa dar para Jesus é suficiente. Que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito? Pagar os votos não seria suficiente, como o salmista fala. Talvez você entregar ouro mesmo, suas riquezas, você entregar o seu talento, o seu tempo, tudo isso ainda não será suficiente pelo que Ele fez. Mas eu começo a pensar que quando a Bíblia fala, daquele momento que Jesus fala assim, não fiquem preocupados, não fiquem com medo, eu estou preparando um lugar para vocês, tremendo, magnífico, a casa de meu Pai. Esse Deus que nos ama, amou até o fim e quer nos amar eternamente, quer que você esteja com Ele na eternidade. E aí a pergunta é, mas como fazer isso? É a pergunta de Tomé. Aí ele fala, eu sou o caminho. Meus irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o caminho do Senhor é mais perfeito do que o ouro. É um caminho de excelência, é o caminho de 1 Coríntios 13. Mateus fala que Ele é perfeito e podemos ser perfeitos como é nosso Pai que está nos céus. Então ele fala assim, ande pelo caminho da excelência. Ande pelo caminho que é mais perfeito do que o ouro. O que os magos apresentaram, representava todas as divindades do mundo. Não existe religião, não existe deuses, existe um único Deus, existe um único caminho. E o caminho da excelência é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. A primeira coisa que precisamos é entender que quando o ouro é apresentado, é para apresentar que existe um caminho de excelência. E tem nome, é Jesus Cristo. Mas é apresentado também o incenso. E Jesus, Ele não fala só que é o caminho, Ele fala que Ele é a vida. Mas Ele fala antes de falar que é a vida. E isso é importante. E o pastor Fábio falando que Ele é a verdade. A gente quer muito a vida, mas não tem como você viver a vida sem viver primeiro a verdade. Não dá para pular etapas. Então Jesus é o caminho, é a vida, mas Ele precisa ser a verdade. A verdade tem que estar no meio. E a terra se enche e se encherá cada dia mais do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é a verdade. E essa verdade precisa ser espalhada pelo mundo, através daqueles que andam no caminho. Esses são aqueles do caminho. Até os loucos não errarão o caminho. Os animais não errarão o caminho, porque é um caminho de excelência. E esses que são os do caminho precisam espalhar essa verdade, espalhar o bom cheiro de Cristo. Como a pastora falou, espalhar o bom cheiro de Cristo por todo lugar. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Jesus é o caminho e é a verdade. Mas Jesus também, Ele é a vida. Mateus, Marcos, a Bíblia vai relatar que naquele momento crucial ali, que Jesus disse, aquele que é a água da vida, Ele pediu água. Algumas traduções dizem que ofereceu vinagre, era uma bebida muito mais forte que o vinagre, que os soldados tomavam para tirar dor, para se embriagar. Era vinho misturado com mirra. Aquele que é a morte e a vida se misturava ali na cruz. A morte e a vida estavam presentes ali na cruz. Ofereceram para Ele mirra misturado com vinho, apontando que mesmo na dor, mesmo na morte, Ele ressuscitaria trazendo a vida.
O ladrão veio para roubar, matar e destruir, trazer mirra, trazer dor, trazer sofrimento. O corpo dele foi imerso na mirra. Mas Jesus diz: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que cada um de nós possamos ser aqueles que andam no caminho, que vivem a verdade e que vivem a vida de Cristo, para que as pessoas possam não errar o caminho e conhecer a verdade e descobrir que só existe vida em Jesus Cristo.